Tem um menino indígena olhando dois lobos, um branco e um preto, um grande e um pequeno, brigando. E aí o menino pergunta pro avô dele quem que vai ganhar a briga, né? Um lobo ou o outro. E aí o índio sábio responde: meu filho, vai ganhar a luta aquele que você alimentar mais. Então, quando a gente alimenta essa ideia, o Brasil não está dando certo, o clima não vai para frente, ou então só vai para trás as coisas, é como se a gente estivesse alimentando isso. Essa questão do meio ambiente, do clima, é um pertence nosso, como é um pertence nós amarmos aos nossos filhos, a nossa fé. Brigar, criar ferramentas para em defesa desta questão, que não é só minha, é de todos os brasileiros. Aliás, é do mundo. Nós não estamos somente degradando o universo, o mundo, nós estamos degradando a nós mesmos. O universo está chorando. Que herança nós vamos deixar para os nossos adolescentes se nós não tivermos esta consciência? Uma consciência de que o meio ambiente nos pertence. Actualmente, si bien día en día va enfermándose nuestra madre tierra. ¿Por qué? Por el hecho que muchas veces no cuidamos y tratamos de maltratarlas, la rompemos sus piedras, sacamos sus aguas, sus bosques, entonces ella queda ya enferma así como un ser humano. Ganância, sistema econômico defasado, equivocado, consumismo, a ideia de que em nome do bem-estar humano você podia matar o planeta, como se fosse possível ter bem-estar alheio ao planeta. Isso foi um equívoco histórico, é um equívoco do sistema econômico. Não é uma questão de desistir do que nós chamamos de progresso, mas repensar o que realmente é progresso. Quer dizer, não pode haver progresso quando ele está às custas da destruição do planeta. Quando, por exemplo, nós olhamos os rios como recursos hídricos, os povos da natureza veem os rios. Nós vemos recursos, pessoal. Isso é super grave. A sociedade como se estruturou hoje, nós olhamos os seres humanos como recursos, que é um grau assim, de alienação realmente. Nós olhamos os animais como recursos e olhamos os seres humanos como recursos. Nós viramos uma sociedade ao nível sutil, uma sociedade instrumental. Assim. Nesse momento nós também não temos lugar para a natureza intacta. A natureza intacta parece um problema econômico.
é uma região que não está gerando recurso, parece que é uma coisa inútil. Então, é assim, na medida em que a gente tem uma visão econômica, a gente tem uma série de problemas que decorrem disso. Então nós temos uma crise de cidadania, nós não temos ainda o sentido de cidadania. Isso eu considero que é a raiz mais profunda da violência também, como é a da destruição ambiental. Porque na medida em que a pessoa não tem um sonho dentro do país, ela não tem um lugar que ela assim, se veja existindo dentro da própria nação, ela sonha qualquer coisa e vai fazer qualquer tipo de ação, né? Então essas populações, elas têm uma disparidade de renda, mas a questão não é a disparidade de renda. A questão é que elas estão sem futuro, sem inserção. Por que a Terra nem sempre ao homem oferece o necessário? E a resposta linda da espiritualidade, longa, tem um trecho maravilhoso que diz: a Terra ofereceria ao homem sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Tudo que eu compro, produto ou serviço, gera gases de efeito estufa. Então, uma vida mais simples, mais ética, com correção. Quem já pratica isso sabe onde quer chegar. Então, a gente entende que criar pensamentos positivos, criar pensamentos construtivos, pode nos ajudar a criar um ambiente melhor, criar uma atmosfera melhor e criar um impacto realmente positivo no nosso planeta. Eu vejo que essa é a grande contribuição que a gente pode dar. Parece que é pequeno, né? Mas o nosso pensamento tem um grande poder. A gente não está distante da natureza, a natureza está dentro da gente. Essa é a mensagem que eu coloco, né? Cada ser da floresta, como a floresta, é sagrado, para a gente é sagrado. Os bichos são sagrados, os animais são sagrados, os insetos também são sagrados. Então nossos restos são sagrados. Então, toda tradição nativa, não importa, o Ojibwe e outra, ela vem da natureza, né? Então, assim, a natureza é a tua casa. Então, se, por exemplo, a gente vive numa casa e tem um telhado quebrado, a gente vai se preocupar em cuidar do telhado, não é isso? Então, se as árvores acabam os rios, acabam os peixes, acaba a minha comida. Então, assim, eu estou numa relação direta com a natureza, né? Então, para o Ojibwe não é diferente do que qualquer outra tradição. E é importante pensar isso, que nós temos uma casa comum, temos que zelar por essa casa comum, temos responsabilidade sobre essa casa comum e só podemos fazer isso mudando, né? Questionando e mudando. Só sairemos desse impasse civilizatório, só conseguiremos dobrar a esquina se percebermos que caberá a nós consumir menos, dar destinação inteligente ao resíduo, usar energia e água com moderação, privilegiar transporte público de massa eficiente, barato e rápido e não se deslumbrar com o consumismo. E para isso é evidente, você tem que pensar, né, em outras matrizes econômicas, né, por exemplo, outras matrizes energéticas, outras matrizes de consumo. Eu acho que a gente ainda está em tempo de evitar os piores cenários climáticos. É o que os cientistas dizem. Mas a gente não percebe nos números divulgados pelos cientistas do clima, nesse exato momento em que você me faz essa pergunta, a mudança efetiva e na escala que precisa acontecer da redução das emissões. Nós estamos prometendo muito, mas no curtíssimo prazo fazendo pouco. As religiões podem mudar o curso da história, sensibilizando boa parte das lideranças políticas ou empresariais que se dizem crentes.
porque eu acho que principalmente os religiosos precisam mudar a sua mensagem no que tange ao cuidado do planeta para que o seu povo possa assumir a responsabilidade que lhe cabe. Se você pensar que uma criança que hoje está dentro de um terreiro de umbanda ou dentro de qualquer espaço religioso e escuta o seu sacerdote lhe ensinando a preservar o meio ambiente, e essa criança pode ser um jovem adulto dentro de uma empresa, dentro de uma indústria ou um representante de uma política pública, né, de um cargo eletivo, ele vai ter uma postura diferente porque ele aprendeu no seio da sua religiosidade a preservar esse ambiente. Eu acho que entre as coisas maravilhosas que estão acontecendo, encontros como esse, onde nós conseguimos nos entender, ouvir pessoas de diferentes países, diferentes tradições, e a gente vai encontrando muitos pontos de convergência, essencialmente uma visão comum, em comum. Nossos dias que vem trabalhar, rodai-me forças pelo amor de Deus, meu Pai, dai-me forças aos trabalhos meus. Porque o negativo tem estardalhaço, o positivo é silencioso. Então uma notícia positiva vem manchetezinha pequena, uma grande, um desastre, uma coisa, manchete grande. Mas no fundo aquilo cala dentro do coração das pessoas e sobe para a mente e a pessoa vê. Não é isso que nós queremos. Mais um pouquinho a gente vai dar uma melhorada e eu tenho certeza disso. A grande coisa da religião é a fé. Então, se a gente está na religião, a gente tem que ter fé que as coisas vão melhorar, acreditar que elas são possíveis de melhorar e trabalhar para isso. Vamos começar, cada um de vocês, a visitarem um centro, uma igreja católica, uma igreja protestante, indígena, etc. Para que possamos levar a todos que existe um movimento de integração entre todas as religiões. Diga sempre que eu digo, vamos aprender a caminhar lado a lado. Ninguém na frente para não ser dono. Ninguém atrás para não ficar para trás. Mas lado a lado. E isto fará com que este movimento cresça, evolua, atinja a finalidade real para o qual foi criado. Ebi bọba dẹgbó, a sì tún dọ̀dàn. Àwa jókòó jẹ̀lẹ̀ńkẹ́, àlóhùn ọ̀jẹun, àtọ́sẹ̀ jẹ ńlá wa ń wá o, kí ọba Elédùmarè kó wá fún gbogbo wa lóúnjẹ àtọ́sẹ̀ jẹjẹ. Orí mi tèmi ni kọ́ ọba ń ṣe o, èborí lọ ṣọba ọba dádé owó. Orí mi tèmi ni kọ́ ọba ń ṣe o, orí lọ ṣọba ọba tẹ̀ pa lẹ̀kẹ̀. Orí mi tèmi ni kọ́ ọba ń ṣe o, orí lọ ṣàgbé àgbéjọba àlùdáró. Orí ńlọ ṣàlùkò, àlùkò sí ìjọba àlùkò sùn. Tó àbàlá ìṣó, àṣẹ o.